todo o valor da nossa fé com a palavra de Deus se fundamenta na ressurreição de Jesus Cristo. Se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa atração, aquela que Ele exerceu na cruz, nos atraindo a si, teria sido vã. A nossa morte com Ele, porque nós morremos do ponto de vista espiritual, com Ele, nele, teria sido uma tragédia. A nossa ressurreição, sem a ressurreição dele, não se daria. E hoje, o nosso cristianismo não teria nenhum valor, nenhum sentido. Eu sei disso, os irmãos sabem, Satanás também sabe disso. O espírito do anticristo que está no mundo operando também sabe disso. Daí a razão desse espírito do anticristo maligno ter trabalhado tanto e ainda trabalha contra a ressurreição de Cristo. Primeiro, tentaram impedir a ressurreição de Jesus Cristo através do selo na pedra e da guarda que foi escalada para guardar o túmulo de Jesus, com a finalidade de não deixar Jesus sair dali. Mas não deu certo. Por quê? Porque ninguém pode tomar providência contra o poder de Deus. Ninguém pode. Depois, eles intentaram uma versão paga para dizer que os discípulos de Jesus foram à noite, enquanto os guardas dormiam, eles roubaram, levaram o corpo. Mas essa versão paga e falsificada acabou sendo uma prova da ressurreição de Cristo. Depois surgiram pregadores dando um cunho relativo e sem valor, dizendo que a ressurreição de Jesus Cristo era já passada. Aconteceu, mas ficou no passado. E com isso, fica também de fora da minha experiência. E isso, segundo o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse que essa ideia desviou alguns da verdade. Nós precisamos conhecer a nossa história com a ressurreição de Cristo. A história da ressurreição de Cristo é um fato, é verdade. E temos que dizer isto também. Mas nós precisamos conhecer a nossa história com a ressurreição de Cristo, porque Ele não ressuscitou sozinho. Nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. E a partir disso Ele é a nossa vida. E essa ressurreição de Cristo, ela é um poder atual. Ela está vigorando agora. Ela opera em nós. Nós
experimentamos o poder dessa ressurreição todos os momentos. E agora vamos verificar algumas experiências preciosas derivadas da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição com Cristo. A primeira experiência que eu gostaria de destacar é a nossa regeneração, nosso novo nascimento. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa regeneração, Ele nos gerou novamente, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, lembrando que Deus também nos ressuscitou aí nessa ressurreição juntamente com Jesus, e é isso que vai nos regenerar, que vai fazer essa nova geração, que é a nova vida em nós, que é a entrada da vida de Deus no nosso espírito, na nossa alma, em nós. Lembrando que para isso acontecer, nós tivemos que morrer com Ele na cruz, porque a morte está na base, é preciso morrer, é preciso experimentar essa morte, na qual perdemos a nossa vida velha, pecadora, ímpia, perversa. Nosso velho homem é decepado, nosso coração velho é também cortado, e na ressurreição, juntamente com Cristo, a gente recebe essa vida que nos invade, a vida de Deus em nós, que é a regeneração. Nós fomos gerados de novo pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Como que é isto? É que a vida que entrou no Senhor, que o Espírito Santo comunicou a Ele, também foi comunicada a nós. Ganhamos esta vida e com Ele ressuscitamos. E estamos ressuscitados. Essa nossa ressurreição com Cristo, então, é um fundamento muito importante, indispensável na nossa vida. Sem isso, não temos fé nenhuma. Toda fé que não parte dessa nossa ressurreição com Cristo é espúria, não vale nada. Então, irmãos, com Cristo nós morremos e com Ele também ressuscitamos. Esta vida de Deus, esta vida de Cristo nos regenerou, nos salvou. A segunda experiência derivada da nossa ressurreição com Cristo é a nossa justificação. A justificação que acontece pela ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
Então aí diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação, para nos justificar. Lembrando, os irmãos, que nós fomos e somos justificados pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo apagou, tirou, cancelou todos os nossos pecados. E desses pecados nós estamos livres e limpos. E também fomos justificados pela morte, porque o texto de Romanos 6, no versículo 7, diz que aquele que morreu justificado está do pecado, e agora aqui a justificação é a nossa morte com Cristo, porque é uma justificação daquilo que somos. Somos pecadores perversos e tínhamos que morrer para sermos justificados, e Jesus Cristo nos levou a morrer com Ele, e assim fomos e estamos justificados do pecado. E agora entra a justificação pela ressurreição. Como foi que Ele nos justificou na ressurreição? Foi exatamente nos ressuscitando com Ele. Ele nos ressuscitou com Ele. E Cristo, a partir da nossa ressurreição, Ele está em nós vivendo a sua vida de retidão, vida de justiça. Ele é a nossa justiça, o Senhor, justiça nossa. Então Cristo é a nossa justiça, a nossa retidão, vivendo em nós. Então fomos justificados também quando Ele ressuscitou, e nós com Ele também fomos ressuscitados. E Jesus, quando Ele morreu na cruz, irmãos, é importante saber disso, Ele estava lotado, carregado, superlotado com os meus pecados, com os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro, e o pecado no singular também, o velho homem, a nossa velha natureza, porque Ele nos atraiu assim na cruz. E então, irmãos, ali na cruz, Jesus vira aquele local, aquele ambiente que recebe toda a sujeira, a latrina. Ali foi despejado todo o lixo nojento, pecaminoso do mundo. Então Jesus estava numa situação imunda, aquela coisa sobre ele, e o Espírito vai lá e o ressuscita limpo, 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 limpo. Tudo aquilo sai. Ele sai daquela sepultura purificado, limpo, puro, puríssimo. E nós também, nós saímos do mesmo jeito que Ele saiu, e penso que isso tem a ver com essa justificação que Ele diz aí, que Ele ressuscitou para nos justificar. Então se deu a nossa justificação nessa ressurreição com Cristo. Você não precisa ter medo de crer essas verdades tremendas da palavra de Deus, porque sem elas nós estamos perdidos. Uma terceira experiência que vem da ressurreição de Cristo
é a sua própria vida, a própria vida de Cristo. Efésios capítulo 2, o versículo 5 e 6. E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A vida de Cristo, irmãos, nós temos a vida de Cristo em nós, operando em nós, ela se manifesta em nós. Então, lá na cruz, pela atração, quando Ele nos atraiu, então na atração nós ganhamos a nossa identificação com Cristo, porque nós fomos inseridos nele, identificados no seu sacrifício. Na morte, porque estávamos em Cristo quando Ele morreu, e com Ele nós morremos também. Então, na morte com Cristo, nós ganhamos a nossa libertação do pecado. Libertação verdadeira. Eu creio na libertação do pecado, porque Jesus não morreu lá uma morte inútil. Ele morreu para me libertar, e de fato Ele me libertou do pecado, me separou do pecado e também da prática do pecado. E na ressurreição nós ganhamos a vida de Cristo. Ele repartiu conosco a sua vida. Esse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, só é possível nessa nossa ressurreição juntamente com Cristo. Ninguém ficou lá chorando, dizendo: ó Senhor, Tu ganhaste a vida e eu fiquei de fora sem nada. Não. O Pai deu vida ao seu Filho e deu também a todos nós que com Ele morremos. Ganhamos também. Esta vida de Cristo é a nossa riqueza. É o nosso tesouro, tesouro guardado e carregado no vaso de barro. Mas onde nós podemos encontrar esta vida? Onde? Se eu perder o meu celular lá em casa e ficar procurando o meu celular ali fora no pátio desse prédio, quando é que eu vou achar o meu celular? Nunca, porque o celular não está perdido aí. Eu não vou encontrar o celular, porque eu estou procurando no lugar errado. Não foi aí que eu perdi o celular. Além de procurar no lugar errado, eu estou perdendo o meu tempo. Eu tenho que procurar um celular onde ele está. Eu tenho que procurar esta vida de Cristo onde ela está. Onde que ela está? Onde eu posso encontrá-la? Segundo o texto de Efésios que foi lido para nós, é lá no fundo da sepultura com Cristo, porque foi ali que o Espírito levou a vida. É ali no fundo da sepultura que nós encontramos a vida que Deus veio trazer pelo Espírito Santo. Eu preciso estar morto com Cristo nele para poder receber esta vida. Estando morto na sepultura, o Espírito foi comunicar a vida ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Estando nós
também mortos em Cristo, ganhamos a mesma vida que Ele ganhou. Quer a vida? A vida de Cristo? É muito fácil. Aceite pela fé a sua morte com Cristo. Considere a sua morte com Cristo. Não recuse. Cristo morreu para nos fazer morrer e ressuscitou para nos dar a vida dele. Uma quarta experiência que temos com a ressurreição de Cristo é o privilégio, eu considero privilégio que temos de poder ser testemunhas dessa ressurreição que dela participamos. Atos capítulo 1, versículo 22. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Testemunha da ressurreição de Cristo. Guarde bem isto. Testemunha da ressurreição de Cristo. Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça. Testemunho da ressurreição de Cristo. Como é ser testemunha da ressurreição de Cristo? Primeiro, não é só falar, mas também ter, principalmente, a experiência com esta ressurreição. É ser um ressuscitado também. Ressuscitado em Cristo. A evidência da ressurreição de Cristo é a minha ressurreição juntamente com Cristo, e Ele em mim vivendo a sua vida. É a evidência. Somos testemunhas em dois sentidos. Testemunho de vida e o testemunho verbal. O de vida, eu estou ressuscitado com Cristo, Ele vive em mim, eu sou a testemunha da ressurreição de Cristo, porque eu estou participando dela, e o testemunho falado, anunciado de Cristo. A pregação verbal é muito importante, é necessária. Tem cristão que atribui pouca importância à pregação verbal, porque tem a pregação com a vida, a pregação verbal do Evangelho. Para estes vale o chavão: pregue com a vida, se possível use palavras, ou as pessoas querem ver Jesus em você e não em suas palavras. Essa ideia de que não precisa falar evidencia uma preguiça intelectual que assola tal cristão que assim pensa. E o contrário disso
é também outro erro cometido. Basta falar e pronto. E não tem nenhum cuidado com o testemunho de vida. Não olhe para mim. Não olhe para a igreja. Tem gente que diz isso, né? Você vem, mas não olhe para a igreja. E não olhe para mim. Não olhe para ninguém aqui. Não olhe. Só pregue. Só pregue. Isso é ruim. Eu acho que isso é ruim. Por quê? Porque tem que haver coerência entre o que se prega e o que se vive. Coerência. Aquilo que você fala tem que bater com a sua vida. Por isso que eu sou uma testemunha, porque ressuscitei com Ele. Ele vive em mim. Não tenho nenhum receio de fazer esta afirmativa. E também anuncio o poder dessa ressurreição, com graça, como os apóstolos estavam fazendo no texto que foi lido de Atos 4:33. Eu tenho aqui uma ilustração para contar aos irmãos, para nos ajudar nesse sentido. Um crente que foi pregar para um vizinho novo vizinho, não crente, recém-chegado na vizinhança, e aquele irmão, cheio de fervor pela evangelização, foi lá anunciar Jesus Cristo para ele. O crente foi visitá-lo, se dispôs, pregou o Evangelho e lançou o convite para ele crer no Evangelho. O vizinho lhe respondeu: eu estou lendo um livro, comecei no dia que mudei para esta casa. Esse livro vai me ajudar a avaliar o que você me disse. E propôs o seguinte ao crente: quando terminar de ler o livro, pode demorar um pouco, aí eu te procuro. No final do ano, ele procurou o crente. Ele disse: o que você pregou para mim é algo diferente. De fato é diferente. É diferente de tudo o que eu já ouvi. Diferente de tudo aquilo que eu busquei para resolver as minhas questões. E me parece uma proposta verdadeira, com condições legítimas de mudar radicalmente a minha vida. Mas eu não conhecia você. Então, passei esse tempo todo lendo você. Você é o livro que eu falei. Eu estava lendo você. Lendo o manuscrito da sua vida. Como que você agia com os seus amigos, com as pessoas em geral, em casa, nos negócios, em tudo. E vi que tudo batia com o que você me disse, com o Evangelho. Coerência. Bateu tudo. Então, eu criei.
Já faz um tempo que nasci de novo, crendo a minha morte e ressurreição em Cristo. Tudo mudou em mim. Mudei com a minha esposa, deixei as coisas das trevas que praticava, deixei o pecado com a maior facilidade, coisa que jamais pude. Agora sim, podemos congregar juntos. Você vê a importância de ser testemunha viva de Cristo, de ser testemunha, depois falar. Não se ensina o Evangelho só com palavras, mas também com a vida. É tornar Cristo conhecido através de mim e pela pregação do Evangelho. Estamos aqui neste mundo regenerados, nascidos de novo em Cristo, justificados, vivificados pela vida de Cristo, para sermos primeiramente testemunha, ser, depois falar daquilo que eu sou em Cristo, daquilo que Cristo fez por mim e em mim. Cristo vive nas suas testemunhas, por isso elas são testemunhas. Cristo vive na sua testemunha, e é por isso que ela é testemunha. E a vida de Cristo dentro de nós aparece. Ela tem que aparecer. É esse o sentido de testemunha da ressurreição de Cristo. A vida de Cristo é uma luz. E uma luz não se esconde. Todas as vezes que você confessa verdadeiramente que Cristo vive em você, essa luz da vida, que é Cristo em você, brilha. Brilha. Não tem quem consiga apagar, ofuscar o brilho desta luz que é Cristo em nós. Esta luz brilha, brilha diante dos homens, do mundo, em qualquer lugar. E é isso que somos em Cristo. Eu creio, porque somos testemunhas da ressurreição de Cristo.